No Telejornal Comunicare de hoje, a gente fala sobre como está a representatividade da mulher na política brasileira. Saiba como curitibanos estão fazendo para lidar com a falta de investimento em seus bairros. O alcoolismo aumentou 29% entre jovens e adolescentes. Os food trucks são alternativas interessantes para fazer um lanche diferente. O Telejornal Comunicare está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. As mulheres ocupam hoje poucas vagas na política. São 10% dos deputados federais e 14% dos senadores. Confira agora na reportagem de Jonas Filho como está a representatividade feminina no Paraná. O número de candidatas femininas no Paraná nas eleições deste ano é muito próximo à cota mínima estabelecida por lei. A Lei Eleitoral de número 9.504 estabelece um mínimo de 30% e máximo de 70% para cada gênero. O número alarmante abre o debate a respeito da própria democracia e um dos conceitos mais importantes, a representatividade. Representatividade é essencial para a democracia. Dos 7.869.450 eleitores do estado do Paraná, 52% são mulheres. No entanto, das cerca de 30 mil candidaturas do estado, apenas 32% são femininas. Será que elas se sentem representadas? Não. Eu não me sinto representada. Não só na política, a política é um reflexo do que a gente vê em quase tudo, né? A gente tinha que ter mais representação. O mundo político é muito o mundo do bolinha ainda. Olha, eu acho que para ser representada dentro da questão da política, você não precisa exatamente ser mulher para você ser representada. Um homem pode representar você com todos os seus direitos, isso não impede nada. A socióloga Darli Sampaio explica a importância da representatividade na política. Em 32 nós conseguimos que as mulheres finalmente pudessem votar. Entre votar e ser votada tem uma outra grande distância, né? Não é fácil mudar culturalmente essa visão, essa percepção do mundo, não é fácil, porque quem detém o poder não quer dividi-lo, porque se eu permito a entrada de um outro setor que está excluído, quer dizer que o setor que está majoritariamente representado vai perder poder e vai ter que sair. Alguém tem que sair. Para alguém entrar, alguém tem que sair. E nesse jogo de força, né, no campo da política, os homens não querem sair. Os desafios são muitos para a mulher que se candidata na política. Quem nos conta a própria experiência é a candidata a vereadora Ana Terra. É muito difícil você conseguir conciliar os trabalhos privados, enfim, sendo uma figura pública, porque a política te exige, né, um tempo, principalmente nas campanhas, meio que de exclusividade. Para além dessa dificuldade, existem as dificuldades de se conseguir captação financeira, mais difícil para a mulher. O ambiente político já é um ambiente masculinizado e, né, de certa forma machista. As dificuldades ainda estão presentes depois de entrar no meio político. Em entrevista com a vereadora, a professora Josete, ela relata a experiência de ser minoria no cenário político. Uma vez eleita, eu acho que aí é que começam os desafios de fato, que é o dia a dia aqui dentro da Câmara. E nós temos um enfrentamento que é cotidiano, né, em relação ao posicionamento que é machista, né? Esse é um espaço extremamente masculino. E normalmente o que se espera de uma mulher é que ela acate aquilo que a maioria está colocando, que ela não se posicione e tenha, na verdade, uma atitude mais passiva. A greve dos bancários completou 28 dias. A paralisação já é a mais longa dos últimos 12 anos e não tem previsão para acabar. Semana passada, os bancos sugeriram um aumento de 7%, mas a categoria rejeitou. Os bancários exigem 14,7% de ajuste. A negociação deve continuar. Os bairros próximos ao centro de Curitiba e os que ficam na periferia apresentam um grande contraste social. Para diminuir essa diferença, os moradores desses bairros mais afastados desenvolvem projetos sociais que estão dando certo. Com diferença de R$ 3.500 de renda média mensal per capita,
Segundo o Censo 2010, os bairros Batel e Caximba demonstram um contraste de investimentos em Curitiba. Enquanto na Caximba, localizada no extremo sul da cidade, a renda média mensal é de R$ 559, no Batel, que está próximo da região central, é de R$ 4.146. A Prefeitura de Curitiba optou em 1989 pelo bairro da Caximba para a implantação de um aterro sanitário. O local tem 439.540 metros quadrados, mas foi desativado em outubro de 2010. Mesmo desativado, só é possível entrar no local onde era o aterro com autorização e acompanhamento do Departamento de Limpeza Pública. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o aterro sanitário da Caximba recebia 2.400 toneladas de lixo diariamente de 14 municípios da região metropolitana, mas por estar próximos de casas de famílias, gerou insatisfação. Temos algumas ruas vicinais aqui que não conta nem com abastecimento de água. Imagine só como isso é uma falta terrível do poder público em relação a nós. Desde 2004 que a gente vem oficiando o Ministério Público, fizemos uma parceria, o Ministério Público nos deu muito crédito em função do que a gente pretendia para o bairro, pela comunidade, não para uma pessoa, né? Como uma forma de promover a justiça social, com base na mudança dos sistemas político e educacional, surgiu no ano passado o projeto Primavera Cidadã, a partir da indignação com a situação política atual. A partir dessa indignação e de querer atuar de forma profunda e de gerar um impacto profundo na sociedade, a gente construiu a Primavera Cidadã, onde a gente entendeu que a principal ferramenta de transformação social é a participação da população na política. Atualmente, o projeto conta com 70 voluntários, que formulam propostas para a reforma política, como a prestação de contas públicas de forma transparente e acessível. Mas o essencial, como ressalta o cofundador do projeto, Paulo Fritzen, é a participação da população na política. As pessoas só vão começar a realmente trazer a mudança para a política quando elas participarem ativamente, porque a responsabilidade tem que ser tomada pelo cidadão. O jogo Pokémon GO, lançado há pouco mais de um mês no Brasil, é sucesso entre as crianças. O jogo já aumentou as ações da Nintendo em 7,5 bilhões de dólares. Mas a empresa não é a única que está lucrando com o negócio. O mais recente sucesso mobile, Pokémon GO, exige que seus jogadores saiam para fora de casa para jogar, visitando os lugares famosos da cidade, onde existem mais Pokémons. Esses lugares costumam ser parques, praças e até mesmo shoppings. E essa grande leva de jogadores saindo para esses lugares acaba tendo grande influência no comércio das regiões onde o jogo tem mais sucesso. Teve algum aumento no número de clientes depois do lançamento do jogo? Significativamente. Bastante, acho que uns 40%, 50% no nosso comércio aqui no parque teve aumento, sim. Final de semana a gente até se assusta de tanta gente que vem no parque, não era tão... Claro, antigamente o parque era mais movimentado tal, mas de um tempo para cá que eu trabalho aqui desde 2008, né? Então eu senti que esse jogo fez bastante diferença. O pessoal corre atrás do Pokémon, depois vem buscar água, refrigerante e tal. Então a gente sentiu que aumentou bastante mesmo. Tô começando a vir agora, assim, depende do dia quando a gente sai do serviço, meio cansativo, mas sempre quando dá uma passadinha a gente tá vindo aqui. Você não vai ficar aqui a tarde inteira sem comer alguma coisa, sem tomar um refrigerante, sem comer alguma coisa que sustenta. Até uma coxinha aí que você faz um lanchinho rapidinho. A vida não é só ficar jogando Pokémon, você tem que parar para comer também, né? Algumas empresas têm utilizado o jogo como estratégia de marketing, aproveitando o seu sucesso para vender mais seus produtos e criar mais intimidade com os jogadores. A criatividade sempre é bem-vinda, então a gente vê aí, no caso de Pokémon, estabelecimentos que passaram a oferecer promoções para times que estavam envolvidos com jogos, fabricantes de carregador de bateria externo que também viram nesse momento a chance, a oportunidade de oferecer o produto, porque ele ganhou mais relevância ou uma utilidade relevante para quem estava levando muito a sério o jogo. Então eles também viram a oportunidade de vender mais carregador de bateria externo, né, porque as pessoas estão andando pela cidade, querem recarregar o seu aparelho. Teve gente que vendeu pizza no meio de parques que estavam lotados de pessoas caçando Pokémon e estavam lá já há algum tempo e no fim do dia algumas pessoas foram lá vender pizza no parque. Aumenta o consumo de bebidas entre adolescentes. Você conhece tiro esportivo? Essa modalidade rendeu a primeira medalha de ouro no Brasil nas Olimpíadas.
Mais informações no próximo bloco. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontou que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou entre crianças e adolescentes. A primeira vez que eu ingeri bebida alcoólica foi uns 9 anos. Coloca 18 anos. Uns 14 anos. 14 anos. 15 anos. 7 anos. Falar sobre bebidas e jovens parece algo comum, mas o assunto precisa ser levado a sério. De acordo com a pesquisa realizada pelo FRJ, o índice de ingestão entre jovens aumentou, principalmente antes dos 12 anos. O consumo precoce de bebida pode levar à dependência, consequências corporais e psicológicas. O médico Gia Tafarel fala sobre como esse hábito pode ser prejudicial para o corpo. O consumo de bebida alcoólica ele aumenta muito a taxa desse paciente desenvolver câncer, que são as neoplasias, e não é só câncer de fígado, mas câncer de estômago, esôfago e até de garganta, e até mesmo cirrose hepática, pancreatite crônica. Então, é difícil a gente achar o órgão que não seja afetado pelo alcoolismo. Um jovem e ex-alcoólatra de 22 anos que preferiu não se identificar, conta como foi sua experiência com a dependência do álcool e como isso prejudicou a sua vida. Eles, quando eu estava bêbado, eles me evitavam, por causa que eu acabava ficando muito nervoso. A pesquisa divulgada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com o Ministério da Saúde, nos leva a uma reflexão sobre o consumo exagerado das bebidas. Mas como o nosso corpo chega à dependência desses produtos? Tem um tema que se fala pouco, que é um tema mais técnico, que se chama codependência. Né? Codependência é quando o familiar, sem perceber, muitas vezes, né, ele influencia diretamente na doença. Por exemplo, a mamãe que vai no psiquiatra e se enche de remédio. Né? Essa mãe, assim, se ela desde pequena, essa criança já vê esse contexto, de alguma forma isso ali vai influenciando essa criança. Né? Às vezes os pais têm uma tendência ainda, existe um preconceito grande com relação à droga, de achar que, por exemplo, o álcool não é droga, ou medicação não é droga, né? Mas medicação, dependendo do uso que faz, o álcool, dependendo do uso que faz, é droga, tanto quanto crack, tanto quanto cocaína, como qualquer outra, né? E às vezes o pai tem um histórico gigante de alcoolismo na família toda, e esse filho começa a usar outra droga. É que a galera acha que pode esquecer os problemas com a bebida alcoólica, mas isso está completamente errado. Ela acaba trazendo muito mais problemas. A crise financeira que atinge o Brasil chega nos Correios. A conta da empresa, que ficou negativa em 2015, este ano tem a possibilidade de fechar no vermelho em 2 bilhões. Um dos cortes anunciados pela empresa foi no patrocínio de esportes. Aqueles que são patrocinados pela estatal receberam um aviso de realinhamento e uma proposta para que elaborem novos projetos, com orçamentos reduzidos. As propostas vão ser avaliadas pela empresa para serem aprovadas ou não. Uma das vitórias paranaenses na Olimpíada do Rio de Janeiro foi no tiro esportivo. Apesar de render uma medalha, o esporte ainda não é muito conhecido. Confira mais sobre essa modalidade na reportagem de Patrícia Guazelli. Ouvir esse som pode ser assustador para algumas pessoas. Esse não é o caso dos praticantes de tiro prático e esportivo. O perfil dos praticantes, em sua maioria, eles são relacionados às forças de defesa do Estado, ou seja, são militares, policiais federais, policiais civis, enfim, das áreas das forças de defesa realmente. Mas nós também temos muitos civis que são apaixonados pelo esporte
e praticam as modalidades tanto tiro esportivo quanto prático. O tiro esportivo está presente nas Olimpíadas desde 1896. A primeira medalha olímpica de ouro do Brasil foi conquistada por um atirador. Guilherme Paraense ganhou a prova de pistola rápida em 1920. No tiro esportivo, é necessário acertar alvos fixos para pontuar. Já no tiro prático, exercícios com circuitos e alvos de cores semelhantes são executados. Para praticar o esporte, é preciso ter o CR, o Certificado de Registro emitido pelo Exército e pela Polícia Federal. Para obter o registro, o atirador deve ser filiado a um clube de tiro, passar por testes psicológicos e ter bons antecedentes. A única coisa que eu acho que dificulta um pouco a prática do tiro, a disseminação do esporte, são as normas, né, as leis incidentes do esporte, elas são extremamente restritivas, né, e isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco, né, as pessoas elas não se veem assim motivadas. Tem muita gente que começa, mas a demora, né, a legalização do equipamento, a obtenção dos documentos necessários para a prática do tiro, eles acabam dificultando, assim, que mais pessoas participem. O esporte ainda é associado à violência, mas os praticantes garantem que o tiro prático não influencia no grau de agressividade da pessoa. Exemplo disso são os alvos com silhuetas humanas, que já foram deixados de lado. Com quem a gente conversa que não é ligado à área, que nunca veio ao stand, nunca participou, a gente percebe assim por conta também da mídia, né? Então, tudo que a gente ouve de notícia, né, na televisão, vinculado à arma de fogo, é notícia ruim. Então, basta a gente prestar atenção nas notícias quando acontece alguma tragédia, né? O atirador matou não sei quantas, né? Então já faz a vinculação, quando a gente vê, a gente sente pena. Porque o esporte em si, ele acaba sendo prejudicado por conta disso. Quem buscava um esporte que exige bons reflexos, precisão e disciplina, acertou na mosca. As lanchonetes itinerantes, mais conhecidas como food trucks, são tendências no mercado gastronômico e vêm fazendo cada vez mais sucesso em Curitiba. Estamos aqui na Feirinha Gastronômica do Batel, que foi tomada por food trucks. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas novidades. Bruna, uma das participantes da Feirinha Gastronômica do Batel, conta as dificuldades em trabalhar em um food truck e a receptividade do público à feira. O público gostou mais até dessa nova versão da feira, ficou uma coisa mais bacana, a gente consegue atender melhor os clientes e tudo, né? Então tá sendo super bom. A maior dificuldade nossa é o tempo, né? Então isso é que pega mais assim mesmo. Tem dia que chove, aí não dá feira, essas coisas ligadas ao tempo, eu acho que é a pior coisa. Eu acho bem gostoso vir comer na feirinha, assim, eu gostaria até que tivesse mais oportunidade de vir, assim, sabe? Eu gosto quando tem food truck, a gente vai sempre, eu e meu marido, a gente vai bastante. Quando tem evento de cerveja, tem bastante food truck, bastante oportunidade, eu gosto mais de ficar na rua do que comer em lugares fechados, assim. Acho bem legal. A lei que permite que essa categoria de comércio atue na cidade foi aprovada na Câmara Municipal em março de 2015. Em junho, a Prefeitura lançou o decreto que regulamenta a atividade dos food trucks. A Feira Gastronômica do Batel abre todos os sábados, com 21 barraquinhas, contendo as mais variadas comidas típicas. Vinícius Vilão Tambara, proprietário do food truck Cachorro Louco e atual campeão da Vinada Cultural, estaciona seu trailer há mais de 4 anos em Santa Felicidade e conta para nós um pouco mais do seu diferencial. A gente trabalha com um hot dog artesanal. Como é que é um hot dog artesanal? Tudo é diferente aqui do hot dog que o pessoal está acostumado. Desde o pão é numa baguete. Você quer pegar um aqui? O pão é uma baguete estilo pão francês. A gente trabalha somente com salsicha artesanal. A gente trabalha com ingredientes diferenciados, como rúcula, cebola caramelizada, molho de mostarda e mel, creme de gorgonzola, queijo gratinado. Então a gente faz coisas diferentes. O Telejornal Comunicare fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!